Também celebramos hoje São Caetano de Thiene. Foi talvez o primeiro de uma série de santos que a providência suscitou para salvar e reformar sua igreja no perturbado século XVI. Nasceu em Veneza em 1480. Logo após o batismo, a mãe, profundamente devota, oferecia e consagrava a criança à Virgem Santíssima. E não ficou sem efeito a oração de sua mãe, pois desde pequeno mostrava a Caetano grande amor à oração e às obras de caridade. Cursou os estudos de humanidades e formou-se em direito. Seguiu para Roma, colocando-se a serviço da Santa Sé, sob o Papa Júlio II em plena renascença. Com 36 anos, decidiu consagrar-se à carreira eclesiástica e foi ordenado sacerdote pelo Papa. Em Roma, afiliou-se aos oratórios do Divino Amor, que promoviam em comum a vida de piedade e de caridade como antítese ao espírito mundano do tempo. Morto o Papa Júlio II, Caetano voltou para o norte da Itália, dedicando-se ao ministério sacerdotal, pregação e serviço de caridade, sobretudo nos hospitais. Tanto foi seu zelo que foi apelidado Caçador de Almas. Aproveitando as experiências dos oratórios, junto com 3 companheiros, entre os quais Pedro Carafa, que se tornara mais tarde Papa com o nome de Paulo IV, organizou uma congregação religiosa cujo plano era a santificação própria dos membros, combater a tibieza e a ignorância no clero, regenerar os costumes da sociedade, promover o culto divino litúrgico, restabelecer o respeito e a reverência à casa de Deus, propagar a sã doutrina contra as heresias incipientes da pseudo-reforma e dar assistência religiosa aos moribundos. Pela grande confiança que alimentava na divina providência, deixou aos seus religiosos uma regra que os obrigava a uma rigorosa pobreza, proibindo-lhes não só aceitar a mínima recompensa pelos trabalhos, mas vedando-lhes até pedir esmola. Por mais rigoroso que isto parecesse, houve muitos que pediram ser aceitos como membros da nova ordem, que veio a chamar-se de Teatinos, pela cidade de Teate, onde foi elevado a bispo primeiro superior da ordem, o futuro Papa Paulo IV. A primeira casa foi fundada em Roma, junto da igreja de Santo André de Valle. Logo em seguida, São Caetano fundou uma outra em Nápoles. A obra de São Caetano foi uma inovação da vida religiosa no seio da igreja. Até aquele tempo só havia monges ou frades mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, ainda muito presos às regras de clausura e de observância monástica. A revolução que se operava em todas as ordens de vida no começo da Idade Moderna requeria uma transformação da vida religiosa em mentalidade e organização para adequar-se ao dinamismo da época. Era necessário tornar a disciplina na vida comum mais operacional para poder dedicar-se integralmente ao apostolado numa atividade de serviço social com fim caritativo e pastoral. Isso foi conseguido com a fundação das congregações dos clérigos regulares. A primeira desta foi sem dúvida fundada por São Caetano. Esse modelo foi seguido no mesmo século pelos barnabitas, jesuítas e outros que enriqueceram cada vez mais a igreja de forças novas no apostolado e na evangelização. São Caetano deu toda a sua vida à nova atividade, querendo ser modelo e forma dos novos sacerdotes e apóstolos da sociedade. Ele veio a falecer com 67 anos de idade em Nápoles, em 1547. Suas últimas palavras foram: "Não há outro caminho para o céu a não ser o da inocência e da penitência. Quem abandonou o primeiro caminho tem que trilhar o segundo." Tenha uma abençoada noite. Paz e bem.